Vamos lá? Filipenses 4. Nós vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. Filipenses 4, versículos 4 e 5. Apenas 2 versículos. Diz assim: Alegrem-se no Senhor. Li errado. Vamos de novo. Alegrem-se sempre no Senhor. Vamos lá, ó. Filipenses 4, versículo 4 e 5. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Amém? Alegria, alegrem-se. Dois artistas chamados Lisa e Rolf, Lisa Swirling, Rolf Lazar, esse casal aqui, eles tiveram uma ideia de produzir um livro ilustrado, assim, com as coisas que fazem as pessoas felizes. O que te faz feliz? E eles, certa vez, perguntaram no Facebook, nas redes sociais, para as pessoas, o que te faz feliz? E as pessoas respondiam, e eles pegavam as respostas e ilustravam, faziam desenhos, né? E eles selecionaram algumas das que eles mais gostaram. Uma das respostas que eles selecionaram é assim, ó. E eu vou estar usando, tá, a palavra alegria e a palavra felicidade, feliz, como sinônimos, tá bom? Pode haver alguma diferença nas palavras aí, mas eu vou estar usando sempre como sinônimo, tá? Felicidade, alegria, alegrar-se. O que te faz feliz? Responder assim, ó, felicidade é não ter que ajustar o despertador para o dia seguinte. Alguém se identifica? Lá em casa eu tenho um despertador natural, chama Arthur. Ele que acorda a gente toda manhã. Não tem como não ajustá-lo. Outro respondeu assim, ó, felicidade é ganhar uma xícara de café de graça. Já tomou uma, ganha outra de graça. Essa era a felicidade da pessoa. Para outro, felicidade era colocar uma calça que você não usava há muito tempo e ela servir. E logo em seguida, achar dinheiro em um dos bolsos. Isso é felicidade. Glória a Deus. Perguntaram para um editor de revista de viagem o que era felicidade para ele. E ele falou que felicidade era quando ele estava no aeroporto e ele via a mala dele ser a primeira a sair da esteira lá do aeroporto. Isso para ele era felicidade, quando a dele era a primeira. Aí perguntaram para uma editora de uma revista de filmes, falar sobre filmes, o que era felicidade. E ela disse que felicidade era sentar no sofá, numa noite de inverno, com uma caixa de chocolates e assistir a um filme, de preferência que fizesse ela chorar. Isso para ela era felicidade. A gente percebe com essas definições de felicidade que, especialmente para o nosso tempo, né, felicidade é algo muito individual. Se tornou algo muito imediato também, né, algo ali de momento. Você vê que a alegria de todos aqui é super momentânea, né? É sempre naquele momento, né? Paulo, quando ele fala de alegria, aqui no versículo 4, capítulo 4 de Filipenses, né? Ele está falando de uma alegria que nós vamos defini-la como uma alegria cristã. Para a gente poder diferenciar a alegria que a gente está falando dessas outras alegrias. Nas cartas de Paulo, ele fala muito sobre a alegria, né? Filipenses, ele fala, especialmente em Filipenses, né? Ele fala sobre a alegria 16 vezes. Ele fala sobre a alegria dele, a alegria dos filipenses, mas ele fala 16 vezes sobre isso. Então, passando aí pelos 3 primeiros capítulos, a gente viu ele falando sobre isso. A gente não focou nisso, né? Nós vamos começar a falar sobre isso agora nos próximos domingos. Mas em outras cartas também ele fala sobre a alegria. É um tema importante para ele. É um tema que ele considera vital. E então é importante para nós definirmos bem o que é alegria dentro dos moldes paulinos, né? O que é alegria cristã. O John Piper, né? Esse assunto para ele também é muito importante. O John Piper fala muito sobre alegria, né? Se você não sabe exatamente quem é o John Piper, ele é uma das maiores referências que nós temos hoje como pastor batista, né? É um dos pastores batistas mais influentes do nosso tempo, se não o mais influente, né? E ele fala muito, muito mesmo sobre alegria. E ele tem uma definição sobre o que ele considera então ser, o que nós vamos chamar de alegria cristã,
que ele fez, né, à luz aí das Escrituras, né, especialmente dentro dessa ótica paulina, né, digamos assim. Então ele coloca assim, ele coloca que a alegria cristã é um sentimento bom na alma, produzido pelo Espírito Santo, ao nos fazer ver a beleza de Cristo no mundo e em sua palavra. Vamos de novo, pra vocês poderem pegar bem. Ele fala que a alegria cristã é um sentimento bom, é uma emoção boa na alma, produzida pelo Espírito Santo, ao nos fazer ver a beleza de Cristo no mundo e em sua palavra. Então veja bem, quando nós lemos o versículo 4 aí de Filipenses 4, Paulo está colocando aqui a questão da alegria como um imperativo, é uma ordem, é um mandamento, percebe? Ele está falando assim, ó, alegrem-se sempre. Está mandando, né? Mas na primeira parte da definição aqui, o Piper fala que a alegria é um sentimento. E isso já causa vários problemas para nós. Porque nós não temos total controle sobre os nossos sentimentos. Você consegue apertar um botão, aí, um interruptor nas suas costas e você liga a alegria? A gente não consegue fazer isso. Mas ao mesmo tempo, ele está mandando a gente se alegrar. Então parece um paradoxo, né? O Piper usa um exemplo muito legal para a gente perceber como nós não temos mesmo controle sobre os nossos sentimentos. Ele fala assim, imagina que você foi acampar, você está lá no meio do mato, numa tenda e tal, e aí de repente você vê a silhueta assim, de uma onça passando na frente da barraca, bem aquela coisa de filme assim mesmo, sabe? Ele fala assim, ó, você faria isso aqui, ó? Bom, eu estou aqui no meio do mato, sozinho à noite, e tem uma onça, que é um animal muito perigoso, passando aqui na frente da minha barraca. Então acho que eu deveria sentir medo. Então eu vou começar a sentir medo agora. É assim que funcionam os sentimentos? Não são. Nós não conseguimos produzir esses sentimentos em nós. Eles simplesmente acontecem na gente, né? Então, como é que funciona essa dinâmica aqui? Porque a gente está tendo um mandamento, ó, você tem que se alegrar. E ele fala que esse sentimento é na alma, ou seja, não é só uma reação química, né? No tempo que a gente vive hoje, tudo é reduzido ao físico, né? É o cérebro. Ah, não, você não ama ninguém, é só uma reação química no seu cérebro. Esse medo que você sente aí, na verdade, ele é só uma reação química. Não, essas reações químicas no seu corpo, elas são efeitos de algo que acontece na sua alma. Esse sentimento de alegria que Paulo manda a gente ter aqui, ele é produzido pelo Espírito Santo. Não é você que produz ele, é o Espírito Santo que produz. Isso fica muito claro lá em Gálatas, né? Que fala que a alegria é um dos frutos do Espírito. Então, quem produz a alegria é o Espírito Santo. Então, Deus te dá um mandamento que Ele mesmo vai fazer gerar o fruto. Ele manda você se sentir de alguma forma, que é o próprio Deus que vai fazer você se sentir. E no finalzinho da definição ele fala o quê? Que o Espírito faz isso, né? Ele traz alegria para nós como? De que maneira? Ele produz essa alegria nos fazendo ver a beleza e a glória de Jesus. Você enxerga Jesus como glorioso, como algo belo, né? E não somente como algo útil para você. Você entende Jesus como algo belo. Não tem como você se alegrar em Jesus se você não souber nada sobre ele. É por isso que ele diz que você se alegra, né? Quando o Espírito Santo produz o que em você? Ele gera em você o enxergar de Jesus como belo quando? Quando você lê a Bíblia. É na palavra de Deus que você enxerga Jesus como belo. Não tem como você achar ele belo sem ter informações sobre ele. Então é o próprio Espírito que inspirou a palavra de Deus para que nós pudéssemos ler a palavra de Deus e enxergar Jesus como belo. Porque nós enxergamos muitas vezes Jesus apenas como algo prático para as nossas vidas, né? É algo apenas que nos auxilia, ele é nosso ajudador, ele é nosso salvador, mas a gente não enxerga ele como algo belo, prazeroso, algo que é glorioso mesmo, né? Algo como nós vimos em outra pregação em Filipenses, né? Algo valioso. Nós fazemos isso com as coisas o tempo todo, com coisas a gente faz isso, né?
Não sei se vocês se lembram da ilustração que eu usei, né? Você tem um quadro lá jogado no fundo da garagem da sua casa, que você herdou esse quadro, você nunca deu bola para aquilo lá. Não tinha valor para você. E aí, de repente, você recebe um amigo na sua casa que gosta de arte e tal, e ele vê aquele quadro e ele fica encucado. Não, peraí, deixa eu ver isso aqui. Ele começa a colocar o negócio contra a luz e ele fala, esse quadro aqui é um original de Picasso. Isso aqui vale milhões e milhões de dólares. Instantaneamente, a sua relação com o quadro muda. Ele não tinha beleza nenhuma para você, valor nenhum para você, glória nenhuma. Mas, de repente, muda, seus olhos se abrem. E o quadro passa a ser o quê? Belo, glorioso. Ele muda todinha a sua vida. Ele tem o potencial de mudar a sua vida toda. Porque ele vale milhões de dólares. A primeira coisa que você faz é comprar um cofre para colocar esse quadro dentro. E você sabe que se você restaurar ele ali, investir 50 mil dólares no quadro, ele vai dobrar de preço. 50 mil dólares para você, então passa a ser o quê? Passa a ser nada. Perto do valor do quadro. Isso é enxergar Jesus como belo, entende? Às vezes a gente fala em enxergar Jesus como belo, mas o que é isso? É quando ele afeta todas as áreas da sua vida de uma forma muito valiosa. Ele tem um valor para você tremendo. Ele é tão precioso para você que você guarda ele num cofre. De tão precioso. Você investe o seu tempo, investe o seu dinheiro, investe o seu domingo de manhã nele. De tão precioso que ele é, muito mais do que isso. Isso é enxergar Jesus como belo. Dentro da definição que a gente viu que traz alegria para você. Então, o quadro traz alegria para o dono. Quando? Quando ele está jogado lá no fundo da garagem, uma coisa que você tem e tal, mas... Não, quando ele é valioso para você, quando ele é belo para você. Aí ele vai trazer alegria. E a última parte da definição fala que a gente encontra também essa alegria no quê? No mundo que Deus criou, né? Nessas pequenas felicidades que a gente leu aí no começo. É uma manhã de sol num dia frio, né? É a vista que você tem no pico de uma montanha. É uma refeição bem feita e bem apreciada. É o abraço de um filho, de uma filha, né? Em tudo isso é possível enxergar a beleza e a glória de Jesus. Essas coisas na ótica cristã, nós como cristãos, nós enxergamos essas pequenas felicidades não como um fim em si mesmas, mas elas são como janelas, né? Elas apontam para uma alegria maior e mais profunda. Todo cristão verdadeiro, ele sabe desfrutar de todas essas coisas que a gente deu risada no começo. Mas ele sabe que essas coisas foram criadas por Deus neste mundo, mas que elas são apenas indicativos, né, de um caminho para uma contemplação de algo maior, de uma alegria maior que virá. O Lewis, né, C.S. Lewis, que foi o maior pensador cristão aí do século passado, ele escreveu uma autobiografia. Ele mesmo fez a biografia da vida dele. E o título da biografia, da autobiografia dele, é Surpreendido pela Alegria. A alegria era um tema muito importante para ele. Durante a vida toda dele, ele tinha essa busca, sabe? Pela alegria, ele conta lá no livro. Ele fala que durante a adolescência dele, né, no início da vida adulta dele, quando ele está narrando que ele ainda era ateu, ele não cria em Deus, ele buscava alegria em várias fontes, né? Ele buscava alegria na literatura, na filosofia, na mitologia. Quando ele lia um poema que ele nunca tinha lido, assim, ele sentia algo, uma alegria, assim, sabe? Mas ele descobriu que essas coisas, né, apesar de serem belas, elas não satisfaziam plenamente esse anseio, sabe? Ele tinha esse anseio por sentir essa alegria, mas não satisfazia por completo. Aí ele vai relatando no livro, né, que ele experimentava esses momentos de alegria, né? E ele falava de momentos específicos da vida dele, momentos de alegria, que todos nós aqui poderíamos citar igual ele. Mas ele dizia que esses momentos eram muito breves. Ele era frustrante, porque de repente passava a alegria. Era muito rápido. Escorria pelas mãos dele assim. E aí ele tentava repetir as mesmas coisas, sabe? Ler o mesmo poema, ou ir no mesmo lugar, para ver se ele sentia a mesma coisa. Vocês conseguem entender o que ele está falando? Acho que todos nós aqui temos algumas coisas que dá para se identificar com isso. Alguns momentos da sua vida que você sentiu algo diferente, algo divino, algo que era sobrenatural mesmo. Mas passa, né? A gente não consegue sentir o tempo todo. Às vezes tenta repetir aquela experiência no mesmo lugar, a mesma música, mas você não sente de novo aquela alegria. Isso passa.
Então a busca do Lewis, ele fala na vida dele que era a busca por essa sensação. Ele passava a vida dele tentando sentir isso, ele sentia só de vez em quando. E é por isso que ele chamou a autobiografia dele de Surpreendido pela Alegria. Porque ele descreve que no momento em que ele se converteu, ele foi surpreendido pela alegria, ele descobriu que o objeto que ele estava ansiando era Deus. Que essas coisas, né, que ele buscava eram apenas vislumbres de Deus. Ele descobriu o quê? Descobriu o que Paulo está falando no versículo 4. Alegrem-se no Senhor. A alegria verdadeira, né, duradoura, ela é no Senhor. O segredo da alegria cristã é que a fonte dela está no relacionamento que nós temos com Deus através de Jesus. Vou falar de novo essa frase para você entender bem, porque ela é muito importante. A alegria cristã, então, a fonte dela, de onde que jorra essa alegria? Do relacionamento que nós temos com Deus através de Jesus. Lewis, ele fala muito sobre isso, né? E aí tem uma frase dele também que é muito famosa, que ele diz assim, ó, nós não podemos e não devemos deixar que a nossa felicidade, que a nossa alegria dependa de alguma coisa que nós possamos perder. Não coloque a sua alegria em algo que você eventualmente pode perder. Por que isso é um problema? Porque isso reduz as nossas possibilidades grandemente. Porque o que é que nós temos aqui nesse mundo que nós eventualmente não perderemos? E ele está certo. Nós não deveríamos colocar nossa alegria em nenhum objeto, em nenhuma circunstância, em nenhuma pessoa em que nós eventualmente possamos perder. O que acontece quando a gente entende essa frase dele, a verdade que há nessa frase, é que isso nos leva inevitavelmente a uma única alternativa. Só resta uma alternativa, então, para nós. Que é a melhor alternativa. Não é só porque ela é única, é porque ela é a melhor alternativa. Que é nos alegrarmos no Senhor. Por que a gente pode ter certeza que nós não vamos perder a nossa alegria se nós depositarmos elas no Senhor? Por quê? Porque é que a gente pode ter certeza, ter a garantia de que se você depositar a sua alegria no Senhor, você não vai perder. E mais do que isso, você vai poder fazer o quê? Você vai poder se alegrar sempre. Independente das circunstâncias, percebe? Esse sempre quer dizer isso. Ele quer dizer independentemente das circunstâncias. Dois motivos. Haveriam vários motivos que eu poderia dizer por que você pode confiar nessa promessa. Mas temos dois motivos principais. O primeiro motivo de que você pode se alegrar no Senhor e você não precisa ter medo de perder a sua felicidade, porque você não vai perder se você fizer isso, é por quê? Porque Deus não muda. Deus não muda. Quando a gente lê a Bíblia buscando informações sobre Deus, porque é impossível você se alegrar no Senhor sem ter informações sobre Ele. Ter informações sobre Ele é o mínimo, lembra? É aquele papo que a gente conversou bastante quando nós lemos lá os versículos que falam sobre conhecer a Deus, né? O capítulo 3, versículos ali entre 8 e 10, né? É uma coisa você conhecer sobre Deus e conhecer Deus. São coisas totalmente diferentes. Mas não tem como você conhecer Deus sem conhecer informações sobre Ele. Pressupõe-se que você conhece informações sobre Ele. Se você quer se alegrar no Senhor, você tem que buscar informações dele, você tem que ler a Bíblia. Você lê o Velho Testamento, buscando ali o que? Atributos de Deus, informações de Deus, quem Deus é. Sempre que você vai se relacionar com alguém, você faz isso, você busca atributos na pessoa, o que a pessoa é. E você só consegue descobrir de verdade quem a pessoa é se a pessoa se abrir para você. Se a pessoa não se abrir para você, você nunca vai conhecê-la de verdade. O Senhor está aberto para nós nas Escrituras. Ele deixou as Escrituras inspiradas pelo Espírito para que nós o conheçamos. No Velho Testamento, então, há um valor incrível em lê-lo para você conhecer quem é Deus, você ver os atributos de Deus, para você poder depositar a sua alegria nele. Só que quando a gente lê o Velho Testamento, vocês sentem um distanciamento, assim, às vezes, do que está acontecendo ali? Porque é muito diferente, não é? O contexto ali das coisas, tudo que está acontecendo ali é muito diferente da nossa realidade. Muitas vezes, quando a gente lê o Velho Testamento, a gente tem a impressão que nós somos só espectadores mesmo, né? Não é uma história da qual a gente participa.
Você não se sente muito participante daquilo, você sente alguém que está assistindo o negócio, né? Mas não alguém que está participando. A gente vive na era espacial, né? Nós vamos para outros planetas, a gente vive na era da imagem, da inteligência artificial, e você lê ali algo que tem um contexto completamente diferente. Você vê Deus lidando ali com Abraão, Deus lidando com Davi, Deus lidando com Jacó, e você fala assim, como é que eu aplico isso aqui para mim? Aonde que está esse Deus glorioso do Velho Testamento aqui no meu contexto totalmente moderno, pós-cristão, né? Muitos de nós, a gente corre o risco do quê? A gente corre o risco de acreditar no registro bíblico, a gente acredita em tudo que está na Bíblia, a gente acredita que é verdade, a gente acredita que aconteceu, mas a gente não busca e nem espera ter um relacionamento íntimo com aquele Deus lá que teve relacionamento íntimo com aqueles homens e mulheres do Velho Testamento. Como é que a gente faz para remover essa sensação de que a gente não pertence ao Velho Testamento ali, sabe? Tipo, não tem nada a ver com a gente aquilo. Como é que você remove essa sensação? Como é que você remove essa sensação de que não é possível ter uma experiência com aquele Deus bíblico? É verdade que o espaço é diferente, que a cultura é diferente, você vai achar nenhum link, talvez nenhum mesmo, entre o Velho Testamento e nós, mas o problema é que nós estamos procurando no lugar errado. O link ali que existe entre o Velho Testamento, entre o Deus da Bíblia, ali mesmo do Novo Testamento talvez, e nós, não está em buscarmos achar semelhança nesses contextos, mas está em perceber que o nosso Deus é o mesmo Deus. Ele não mudou. A cultura mudou, mas ele não mudou. O espaço mudou, mas ele não mudou. O J.I. Packer fala assim, ele diz que o link entre o relato bíblico e nós é o próprio Deus. O que nos une ali, o que nos faz parte da história da Bíblia é Deus. Porque Deus não muda. O Deus com o qual eles tinham que lidar no Velho Testamento é o mesmo Deus com o qual nós temos que lidar. É exatamente o mesmo Deus, porque Deus não muda. O caráter de Deus não muda. O que ele foi nos tempos bíblicos é exatamente o que ele é agora. E o que ele sempre vai ser eternamente. A verdade de Deus não muda. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que lembrar que Deus ainda cumpre todas as suas promessas. As promessas dele não são relíquias, coisas antigas, tal. Não, ele cumpre ainda todas essas promessas. Os meios de Deus não mudam, os propósitos de Deus não mudam, o Filho de Deus não muda. Hebreus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O fato de que Deus não muda, isso tem que trazer um consolo para nós. E isso qualifica ele como o único que é digno, né? O único no qual a gente pode depositar a nossa alegria com a certeza de que ela vai estar em um local seguro. O hino que nós cantamos hoje, né? Ele fala, vivo feliz, pois sou de Jesus. Mas há umas versões mais modernas que falam, que segurança! Sou de Jesus. Você pode ter essa segurança por quê? Porque é algo que não muda. Não muda. Além de Deus não mudar, o segundo motivo pelo qual você pode ter confiança de colocar a sua alegria nele, que você não vai perdê-la, é que o seu relacionamento também com ele não muda. Uma vez que nós fomos regenerados pelo Espírito Santo, nós entramos para a família de Deus. Os filhos de Deus não são aqueles que nasceram, são aqueles que nasceram de novo. E uma vez que nós nascemos de novo, nós somos filhos adotivos, irmãos de Jesus, co-herdeiros de Jesus. E Deus, portanto, é o nosso Pai. Aqueles que dizem que é possível perder a salvação, eles não entenderam a paternidade de Deus. Uma pessoa que acha que é possível perder a salvação, ela não entendeu a paternidade de Deus. Que espécie de pai Deus seria se ele não dissesse primeiro, individualmente, para cada um de nós, que ele nos ama? Que espécie de pai que é esse que não olha para o filho e fala assim, ó, eu te amo? Mas pior ainda, que espécie de pai que é esse que ameaça expulsar o filho da família se ele não se comportar? Imagina um pai que adotou um filho e fica, ó, se você não se comportar, eu te expulso da família. Que espécie de pai que é esse? Que amor é esse? O nosso relacionamento com Deus não muda. Uma vez que nós estamos nas mãos de Deus, nada pode tirar nós das mãos do Senhor. Uma vez filhos de Deus,
sempre filhos de Deus. A gente tem essa segurança no nosso relacionamento. A paternidade de Deus nos dá a confiança de que podemos nos alegrar nele. Não devemos deixar nossa felicidade depender de nada que possamos perder. E a paternidade de Deus, uma vez que ela é nossa. Ele não vai nos expulsar da família dele. Se a gente deixar essa realidade de que Deus, esse Deus que é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que é o Criador dos céus e da terra, é o Deus que é soberano sobre tudo e todos, se a gente deixar essa realidade passar de uma mera informação, mas para algo que a gente vive mesmo, para algo que a gente se reveste, essa realidade espiritual é capaz de mudar totalmente a forma como a gente vive. Ela é capaz de mudar totalmente qualquer coisa em nossa vida. Qualquer hábito, qualquer pecado, qualquer coisa. Se essa realidade de que Deus não muda e de que nós nunca vamos deixar de ser filhos de Deus depois de sermos adotados, isso transforma a sua vida, se você viver essa realidade. E por fim, mais do que esses dois atributos de Deus, nós temos ainda uma outra coisa que pode nos dar a garantia de que se nós colocarmos a nossa alegria em Deus, colocarmos a nossa alegria no Senhor, nós não vamos perdê-la. Antes de eu falar sobre isso rapidamente, vou fazer uma pequena curva rapidinha para você entender algo muito importante, que se você entender isso, é tão simples, mas pode ser revolucionário na sua vida também. O oposto de alegria não é a tristeza. O oposto da alegria não é a tristeza. A Bíblia fala o tempo todo que tem como você estar triste e se alegrar. O tempo todo na Bíblia você percebe isso. Alegria no sofrimento. A alegria cristã ela pode ser mantida muito bem quando as coisas vão mal. Inclusive, geralmente, a alegria cristã ela aumenta quando as coisas vão mal. Isso é possível porque o oposto da alegria cristã não é a tristeza. O oposto da alegria cristã é a desesperança. O oposto da alegria cristã é quando você perde todas as esperanças. Veja só, 2 Coríntios 6,10, Paulo fala assim, o nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Estamos atribulados de todos os lados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, derrubados, mas não destruídos. A diferença é essa. O oposto da alegria cristã não é a tristeza. Em meio à tristeza real, de verdade, a gente se sente triste, dolorosa, o cristão ele é capaz de se alegrar, não tentando diminuir a sua tristeza. Não vem com esse sentimentalismo, sabe? Não fica triste, olha para um outro ângulo, pode ser que tenha uma... Não é isso, tem coisa que é triste, tem coisa que é ruim. Gente que a gente ama morre, gente que a gente ama fica doente. A gente se machuca, a gente perde emprego, é triste mesmo. Não é para olhar para um outro lado, não, é para olhar além disso. É para olhar para outra coisa. Não é um mero otimismo. O mundo quer te dizer que é um mero otimismo, mas não é. Você fixa os seus olhos na verdade de que Deus não muda, de que o nosso Pai não falha, e mais do que isso, nós podemos ter uma esperança viva. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. Porque ele ressuscitou. Paulo não diz que se Jesus não ressuscitou, nós somos os mais infelizes da terra? Então o oposto é verdade. Se ele ressuscitou, nós somos o quê? Os mais felizes da terra. Se você depositar a sua felicidade, a sua alegria no Senhor, você nunca vai perder ela, por quê? Porque Jesus ressuscitou. Porque Jesus, ele nos dá uma esperança viva. Pedro, 1 Pedro 1,3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Uma esperança viva. A ressurreição de Cristo, ela é o combustível que mantém o fogo da nossa alegria aceso. Porque Jesus ressuscitou, a gente sabe que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã.
E se o amanhã não é o amanhã de manhã, é no futuro que está garantido para nós, no céu, na eternidade. Essa esperança é viva, você não perde ela. O oposto da alegria não é a tristeza, o oposto da alegria é não ter esperança. E nós temos uma esperança viva. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. Em Isaías 35:10, olha o que aguarda nós, olha o que nos aguarda. Eu vou ler bem devagar para você ver o que te aguarda. Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão para casa. Você vai voltar para casa. Aqui não é sua casa. Você vai voltar para casa. Você tem saudade de uma casa que você nunca morou. Já sentiu saudade de casa? Quando você sai de casa há muito tempo? Essa alegria que a gente anseia é uma saudade de um lugar que você nunca morou. Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão. Eles entrarão cantando em Sião, coroados com alegria sem fim. A tristeza e o lamento desaparecerão, e eles ficarão cheios de alegria e felicidade. É como se fosse o final feliz de um desses filmes épicos. Só que é o melhor filme de todos os tempos. Ou melhor ainda, né? É a mais pura realidade, não é um filme, é a realidade suprema para a qual nós fomos criados. Para que nós fomos criados? Nós fomos criados para desfrutar, se alegrar do Senhor sempre. É para isso que você foi criado. O objetivo para o qual você existe é se alegrar e desfrutar do Senhor sempre. A tumba vazia, então, ela é uma realidade concreta que faz com que a gente possa ter uma esperança viva e não apenas um mero otimismo em relação à vida. A alegria cristã é muito mais do que ser otimista. É uma esperança viva que vai além da morte, que venceu a morte. A gente sabe que está esperando a gente para depois dessa vida. A vitória de Jesus sobre a morte, ela garante que através do Espírito Santo e da busca por um relacionamento real e profundo com Jesus, a gente pode se alegrar no Senhor sempre. É possível se alegrar no Senhor sempre. Algumas aplicações para a gente encerrar. Um cristão que se alegra sempre no Senhor, ele é geralmente uma pessoa muito ativa, especialmente na obra do Senhor. A alegria do Senhor é a sua força. Um cristão que se alegra sempre, ele é ativo na obra do Senhor. Um cristão que se alegra sempre no Senhor, que tem alegria cristã, ele mata o gosto pelos prazeres pecaminosos, porque é incompatível. É incompatível. O prazer pecaminoso das coisas é incompatível com a alegria que se harmoniza com a alegria do Senhor. Uma bate de frente com a outra. Você mata. A alegria do Senhor mata, ela abafa, ela afoga qualquer pecado, qualquer prazer que você tem no pecado. A alegria no Senhor, ela capacita o crente a enfrentar perseguição. Não se esqueçam que Paulo escreveu isso enquanto ele estava preso. Preso, né? Tinha um escravo romano lá colado nele o tempo todo. Ele, alegrem-se no Senhor, como eu me alegro. A alegria do Senhor, a alegria no Senhor sempre, ela aumenta o encanto e a influência da vida cristã. Você quer influenciar quem trabalha com você todo dia? Você quer influenciar pessoas da sua família? Você quer ver pessoas regeneradas, se tornando filhos de Deus? Alegre-se no Senhor. Tenha uma alegria constante no Senhor. Salmo 1:1 fala o quê? Que o bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Bem-aventurado é o quê? É o que é feliz, é o que é alegre. Ele medita na palavra do Senhor dia e noite, ele busca esse relacionamento, ele quer esse relacionamento. O nosso Deus é uma pessoa, você tem que se relacionar com ele, aí você vai ter essa alegria perene, você vai conseguir se alegrar no Senhor. Porque ele não muda, porque ele não falha e porque ele venceu a morte. Você tem uma alegria viva e você vai conseguir cumprir esse mandamento. Não é uma opção. Alegrar-se no Senhor sempre não é uma opção. É um mandamento. Alegre-se no Senhor sempre. Amém? Pesquisando, sobre tudo isso, eu achei um vídeo lá no site do John Piper em que é quase como uma poesia, e eu achei muito bonito.
Eu quero fechar lendo para vocês o que esse vídeo fala, é um vídeo ilustrado. Poderia passar para os irmãos, mas está em inglês. Então eu vou ler para os irmãos. Há momentos em que a luz atravessa as sombras deste mundo, trazendo explosões de alegria que nos envolvem. É o calor do sol poente em sua pele, é a mão de uma criança na sua, é o conforto de uma família carinhosa, é uma amizade próxima, é um propósito claro. Nesses momentos, algo se agita dentro de nós, puxando-nos para a alegria do presente. No entanto, esses momentos são breves. E embora digamos a nós mesmos que são suficientes, no fundo, sabemos que existe algo mais. Essas experiências são como janelas, vislumbres da eternidade, apontando-nos para Deus que soprou vida na criança, que formou a flor e pintou a luz que inunda os nossos olhos. Elas nos convidam a provar algo além deste mundo, uma alegria que desperta um anseio por Ele. Esse Deus que nos criou com um propósito, glorificá-lo em cada ato e respiração, refletindo a sua grandeza, beleza e valor. Contudo, frequentemente falhamos, sobrecarregados pelo pecado, raiva, luxúria, medo. Ficamos perdidos, nos perguntando se algum dia conseguiremos agradá-lo. Mas a Bíblia ensina que nossa alegria e sua glória não estão em conflito. Por meio de Jesus, nossos pecados são perdoados e Ele cria novas capacidades para a alegria. Quando encontramos satisfação nele, mostramos seu valor supremo, pois Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Ao negarmos a nós mesmos e segui-lo, não perdemos a alegria, encontramos uma alegria mais rica e mais duradoura que se torna mais doce, um tesouro muito maior do que os breves momentos que perseguimos, levando-nos a glorificar a Deus, desfrutando dele para sempre. Amém?